Bom dia, queridos e queridas. Vamos para mais uma disciplina do curso, Administração Aplicada à Enfermagem. Como eu já falei, durante a pandemia, nossas aulas serão online. E breve, é só uma questão de tempo, né? Paciência. Nós voltaremos à nossa turma presencial, nossas maravilhosas aulas, tá certo? Então, só mais um pouquinho de paciência, tá? Enquanto isso, a gente vai vendo as disciplinas que podem ser vistas online, que são disciplinas que não têm estágio, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a parte de administração hospitalar, aplicada à enfermagem, administração aplicada à enfermagem. E por que será que o técnico deve estudar administração hospitalar? Porque ele deve conhecer como é que se comporta o organograma da empresa, do hospital, né? O que é um prontuário, o que é uma ficha de admissão, o que é uma escala de enfermagem. Então, tudo isso ele vai ver nessa disciplina. Então, vamos começar a parte de organização hospitalar. O que seria o hospital? O próprio nome hospital deriva do latim, da palavra hospes, que significa hóspede, né? Então, todo mundo quer ser hóspede, né? Mas hóspede de hotel, de hospital não. Pelo menos para nós, o que a gente quer do hospital é trabalhar, né? Mas a palavra hospital vem a significar hóspede, que significa hospedar, que vai dar origem à palavra hospital. Então, quando o estabelecimento se ocupava dos pobres, incuráveis e insanos, a designação era de hospício, ou seja, hospício. Então, por muito tempo, a palavra hospital foi denominada de hospício, né? E hospício a gente sabe que é para tratar de pessoas com distúrbios mentais. Mas hoje a palavra hospital vem da origem de hospedar. Então, é o estabelecimento onde se tratam doentes, pessoas acidentadas, internadas ou não, que é também denominado de nosocômio. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o hospital é parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica consiste em proporcionar à população assistência médica sanitária completa, tanto curativa como preventiva, sobre qualquer regime de atendimento, inclusive o domiciliar, cujos serviços externos irradiam até o âmbito familiar, constituindo-se também em centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisa em saúde, bem como encaminhamento de pacientes, cabendo-lhes supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a eles vinculados tecnicamente. Então, é como o próprio conceito aqui do Ministério da Saúde, o hospital ele vai funcionar como parte integrante de uma organização médica social, né? Com as funções médica sanitária completa, curativa, preventiva, e aí ele fala, inclusive a domiciliar. A gente sabe que hoje o Ministério da Saúde já autoriza algumas internações domiciliares, porque a gente sabe que enquanto o paciente fica no domicílio, ele pode estar livre de infecção hospitalar, que a gente sabe que o hospital é um meio altamente rico em bactérias, fungos, vírus, né? Protozoários, quer dizer, micro-organismos que causam doenças nos pacientes. Se ele fizer a internação domiciliar, ele está livre pelo menos disso, né? Quer dizer, diminui um pouco. As funções do hospital. Então, nós sabemos que o hospital tem função restaurativa, função preventiva, função educativa, de pesquisa e geração de empregos. Quando a gente fala em função restaurativa, a gente subentende que ele tem função de dar diagnóstico, fazer o tratamento, a reabilitação e a emergência do paciente. Quando ele fala da função preventiva, fala de você prevenir
o surgimento de doenças, né? Vai atuar no controle das doenças infecto-contagiosas, vai atuar na saúde ocupacional, quer dizer, a saúde dos profissionais, vai promover saúde. Então, o hospital também ele atua na parte de preventiva. Quando a gente fala em preventiva, a gente fala em prevenir, quer dizer, em prever o surgimento, prevenir o surgimento de doenças que possam aparecer. Quando a gente fala na função educativa, ele fala também que o hospital tem a função de servir, né? De servir para estágio. No caso de vocês, ele vai atuar para vocês como uma função educacional, porque vocês vão até o hospital para aprender a fazer os procedimentos de técnico de enfermagem. Ele vai atuar também na função de pesquisa. Então, quando os pesquisadores quiserem alguma coisa do hospital, como prontuário, né? Algum dado sobre determinada doença, qual foi a maior incidência de doença por ano naquele hospital, basta ele passar para os prontuários, fazer a pesquisa, fazer o apanhado e o hospital vai funcionar como pesquisa. Tem a função também de gerar empregos. É o que a gente quer, né? Pelo menos é o que vocês estão fazendo nesse curso. É um dia poder trabalhar em um hospital e ter seu emprego. Em relação à localização do hospital, o hospital ele deve estar localizado, ele deve ser instalado em local de fácil acesso e livre da agitação e do barulho das pessoas. Então, quanto mais longe de casas, de pessoas, de vizinhos, melhor. Até porque quem vai morar perto de um hospital está suscetível a adoecer, né? Já que o hospital é rico em bactérias, vírus, protozoários, né? Então, ali, as pessoas que moram ao redor do hospital estão mais favorável a ter esse tipo de doença, porque o hospital é um meio contaminado. Então, quanto menos vizinhos tiver no hospital, melhor. Aí temos a função de prestar atendimento médico, complementar os doentes em regime de internação. Então, o hospital também tem essa função de prestar atendimento multiprofissional. Não só atendimento médico, mas atendimento de enfermagem, atendimento de fisioterapia, atendimento de serviço social, atendimento psicológico, né? Então, tem várias especializações também da área médica que é função do hospital. Podemos classificar o hospital em hospital geral, de acordo com a natureza assistencial, em hospital geral, hospital especializado e hospital oficial. O que seria um hospital geral? O hospital geral, ele é internado, o hospital geral é destinado a internar clientes de várias especialidades. Então, como exemplo de um hospital geral, nós temos o HUT. Aqui ele pega várias patologias de várias áreas diferentes, né? Quando a gente fala em hospital especializado, a gente fala naquele hospital que ele é destinado a atender um tipo de patologia. Nós temos aqui a maternidade, é especializada só em saúde da mulher. Nós temos o Hospital São Marcos, especializado só em câncer. Nós temos o Hospital Infantil, especializado só em pediatria. Então, é por área, né? E o hospital oficial, que é também chamado de hospital governamental, que nós temos como exemplo o HU. Quanto ao controle administrativo, os hospitais podem ser classificados como filantrópicos, hospitais públicos e hospitais beneficentes. E nós temos também o hospital com finalidade lucrativa. Qual é a diferença de cada um? O hospital filantrópico é aquele em que 20% da renda bruta para atendimento gratuito às pessoas carentes. Então, esse hospital ele se comporta o quê? É um hospital filantrópico. Ele geralmente também não tem fim lucrativo, né? Todos os procedimentos que é feito nesse hospital filantrópico, ele é um pouco mais barato. Aqui nós temos como exemplo de hospital filantrópico o São Marcos.
Se você quiser se consultar no São Marcos em qualquer especialidade, você vai pagar uma consulta mais barata. É tipo um plano econômico. Um plano econômico. 60% dos leitos estão destinados ao SUS. E os membros da diretoria sem gratificação, quer dizer, não são pagos. Quanto ao controle administrativo, os hospitais também podem ser públicos. E a gente pode classificar ele como hospital municipal, estadual e federal. Um hospital municipal é um hospital mantido pelo município. Um hospital estadual ele é mantido pelo estado e o federal é mantido pela verba federal. Como exemplo de hospital municipal, nós temos o HUT. Como exemplo de hospital estadual, nós temos o HGV. E como exemplo do hospital federal, nós temos o HU. Podemos classificar também, ainda contra o controle administrativo, em um hospital beneficente. É aquele que não tem finalidade lucrativa. Ele também é mantido por contribuições e doações particulares. E os membros da diretoria não são gratificados, né? Podemos classificar também os hospitais contra o controle administrativo em hospital com finalidade lucrativa. Exemplo, nós temos aqueles hospitais privados, né? Aqueles hospitais em que vende serviço. Ele é mantido por convênio, né? Tipo os planos de saúde, e também por dinheiro. Ele vende serviço. Os serviços prestados são pagos. Quanto à capacidade de lotação. Então, nós podemos classificar o hospital de acordo com a capacidade de lotação em hospital de pequeno porte, hospital de médio porte, grande porte e porte extra. Um hospital de pequeno porte é aquele que possui menos de 50 leitos. A gente sabe que cada leito é igual a uma cama, né? Então, o hospital de pequeno porte, ele tem menos de 50 leitos, ou seja, menos de 50 pacientes. Um hospital de médio porte é aquele que possui entre 51 a 150 leitos. E o hospital de grande porte é aquele que possui de 150 a 500, e aquele de porte extra é aquele que possui mais de 500 leitos. Quer dizer, tem mais de 500 pacientes ali hospedados. O hospital humanizado, quando a gente fala em humanização, é importante a gente lembrar que a assistência humanizada é a assistência que significa agregar eficiência técnica e científica, valores éticos, além de respeito e solidariedade ao ser humano. Critérios, quais os critérios que eu posso utilizar para a humanização hospitalar? Primeiro, não deve haver filas de espera. Isso é um tremendo desrespeito ao paciente, né? O paciente que vai para o hospital e passa 3, 4, 5 horas numa fila esperando uma consulta. Isso é desumano. Então, o que o Ministério da Saúde preconiza é que a humanização não deve deixar haver longas filas de esperas para o atendimento. A comunicação deve ser eficiente, deve haver informações claras e rápidas, deve ser resolutivo, o ambiente deve ser limpo e acolhedor, deve haver atenção integral, não vendo apenas a doença, mas o indivíduo como um todo. Deve ter respeito entre os profissionais. E aí ele fala também que deve ter critério para a humanização hospitalar, principalmente entre os pacientes, os profissionais. Como? O profissional ele deve ter boas condições de trabalho, deve trabalhar em equipes integradas, deve ser valorizado, deve ter educação continuada, quer dizer, o próprio hospital ele deve fornecer a renovação desses conhecimentos dos profissionais, favorecendo cursos extras, né? Que é para o hospital se atualizar naquela profissão. Deve garantir a participação do usuário e da família no processo de recuperação do paciente. Deve trabalhar a autoestima tanto do funcionário como do paciente. E aí, como a gente fala em humanização hospitalar, quem está fazendo a administração também deve saber o que é um organograma hospitalar, que é justamente
o retrato, né? O retrato da representação gráfica de uma organização. Quando você entra no hospital, que você procura o organograma hospitalar, lá vai ter uma hierarquia. Vai ter no topo o diretor-geral do hospital, né? Aí, ligado a ele, nós vamos ter as gerências. Tem o diretor-geral, que pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um assistente social. Quer dizer, qualquer profissional que tenha educação mínima, educação superior, uma graduação. Então, o diretor-geral pode ser qualquer profissional de graduação superior. Aí, ligado à diretoria geral, nós temos a diretoria clínica, que é feito por um médico, é dirigido por um médico. Temos a diretoria de enfermagem, que é dirigido por um enfermeiro. Aí tem outras diretorias que estão ligadas à diretoria geral. Então, o organograma hospitalar é a representação gráfica de uma organização ou de um serviço e que indica arranjos ou inter-relações entre suas unidades construtivas, sendo que o limite das atribuições de cada uma delas é também dado a cada organização. Então, a estrutura organizacional, como eu já falei, aí nós temos o serviço médico, temos o serviço de enfermagem, a clínica cirúrgica, a clínica pediátrica, a clínica especializada, como as UTIs, o centro cirúrgico, as emergências. Temos o laboratório de análises clínicas, o raio-x, nós temos a fisioterapia, a anatomia patológica, o banco de sangue, o serviço de enfermagem, o serviço de nutrição e dietética e o serviço social. Temos também a parte de arquivo médico, a parte de estatística, a parte de farmácia, o departamento de pessoal, registro geral, lavanderia, serviço de limpeza, manutenção, almoxarifado, as portarias, entre outros, né? Então, é assim que se comporta cada área do hospital. Nós sabemos que no hospital também nós temos a equipe de saúde, que também é denominada de equipe multiprofissional. Então, a reunião dessa equipe de multiprofissionais, multiprofissões, temos o médico, o enfermeiro, o dentista, o serviço social, nós temos a parte de nutrição e dietética, nós temos a parte dos técnicos de enfermagem, nós temos a parte dos zeladores, da copa. Então, são vários funcionários que compõem o hospital, né? E aí nós temos algumas terminologias hospitalar utilizadas, que é no que diz respeito à matrícula, o registro, que é o número de inscrição, né, do paciente. Então, o paciente ele vai ter um número quando entrar no hospital, ele vai ter um prontuário, vai ser feita a admissão, que é a entrada do paciente no hospital, vai ser feito a distribuição do leito hospitalar, o censo hospitalar, o dia hospitalar, a transferência do paciente, a alta. Aí, sabendo que a gente sabe que tem os tipos de alta, né? Alta médica, alta a pedido, alta administrativa. Sabemos também que durante a passagem do paciente pelo hospital, são feitas anotações no prontuário e no relatório de enfermagem. Qual é a finalidade dessas anotações? Então, a anotação também é feita pelo técnico de enfermagem e essa anotação vai contribuir com as informações para o diagnóstico e tratamento médico e de enfermagem do paciente. Vai facilitar conhecer o paciente, a família, a comunidade, auxiliar a equipe multiprofissional na tomada de decisões específicas, vai verificar os problemas aparentes e inaparentes do paciente, né? Essas anotações também, que devem ser feitas no prontuário e no relatório de enfermagem, devem ser planejadas, os cuidados de enfermagem, para ser feita uma análise dos serviços hospitalares prestados e analisar também os cuidados de enfermagem prestados. Vai servir de base para qualquer documentação e anotação. Sempre lembrar que essas anotações devem ser concisas, né? Devem ser claras, evitar fazer essas anotações a lápis, né? Os indicadores hospitalares também, eles serão definidos como numerador e denominador, como definição de padrões, definição de leitos, os cálculos, né? Aí temos os indicadores de qualidade, os indicadores de desempenho hospitalar, que é chamado de média permanência,
taxa de ocupação, índice de rotatividade do paciente, a taxa de mortalidade dele, né? No hospital, a taxa de mortalidade dos pacientes no hospital. Aí temos os indicadores especiais, os indicadores relativos, né? Que são as taxas, justamente a taxa de rotatividade do paciente, o número de cursos, né, que foi feito, os treinamentos realizados, as horas treinadas, a satisfação do funcionário, a idade média dos funcionários. Quer dizer, são vários indicadores para a gente tirar a conta, né, do que realmente vai fazer de custo o hospital. Então, por hoje é só. Nós vamos dar continuidade à nossa aula no próximo dia 22, né? Que vai ser nossa aula. E nós temos para entregar essa atividade até o próximo sábado. Eu vou diminuir a quantidade de dias que eu vou dar para vocês entregarem essas tarefas. Eu não vou mais dar 15 dias. Eu vou dar 7 dias só. Vocês têm que me entregar essa atividade até sábado, dia 14/8, tá certo? Bons estudos, não deixe de ler o material e fazer a atividade, tá certo? Obrigada e bom final de semana. Aliás, feliz semana a todos.